Estamos no segundo bloco do Perfil, falando com o integrante de uma companhia que inspirou o trabalho de artistas como Miguel Falabella, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, Cláudia Raia, Débora Bloch e tem como madrinha Laísa Minelli. Meu convidado é o Dizzy Croquete Ciro Barcelos. Ciro, dá para perceber no trabalho dessas pessoas hoje a influência que vocês tiveram? E como, né? E como? E eles, agora após o documentário, isso veio à tona, né? Porque durante muitos anos isso ficou velado. Nós saímos do Brasil num momento inesperadamente, porque fomos convidados a nos retirar pela ditadura, e no auge do sucesso. Então toda essa galera que na época estava estudando teatro e que assistia a gente direto, tal, ficou esse espaço vazio e com essa linguagem que o Dizzy Croquetes propôs. E esse documentário da Tatiana e do Rafa é maravilhoso porque ele trouxe isso à tona, ele foi às pessoas, né? E as pessoas então tiveram essa oportunidade de confessar essa origem dos seus trabalhos, das suas linguagens que estão por aí hoje em dia, né? A própria televisão, como a TV Pirata nasceu do nosso espetáculo TV Croquete Canal Dizzy, tudo isso. Entende? Vocês criaram vocabulário, vocês criaram moda, é importante que as pessoas saibam disso, Moda, né? Todo mundo começou a se vestir de uma forma mais despojada. Todo mundo se croqueteou um pouco. Se croqueteou um pouco, ou seja... Se purpurinizou um pouco, né? E as pessoas viam o espetáculo de vocês mais de 20 vezes. Não, uma loucura. 20 é pouco. 20 é pouco. Teve gente que chegou a 100 vezes. Era uma loucura. E as pessoas começaram a se vestir como a gente. Eles iam para o teatro vestidos, as mulheres, tanto que nós criamos as croquetas, as Dizzy Croquetas, que eram mulheres que nos seguiam, que eram nossas amigas e namoradas, e tietes, como se diz, né? Que vocês também criaram, esse termo saiu lá Tiete nasce dentro do Dizzy Croquetes, que virou música do Gil e coisa e tal. Tem muita coisa, né? Tiete. A inflexão, meu amor, existia o meu amor, claro, mas esse meu amor, isso era Dizzy Croquetes, né? Tinha um euém, tinha coisas que hoje estão por aí e que eram códigos nossos, né? Como o Zé, por exemplo. O Zé era um código nosso, tipo, alguém se aproximava e a gente sentia que não tinha muito a ver, que tinha que mudar o papo, a gente Zé. Entende? A gente já sabia que era um Zé Mané ali que não tinha que não tinha nada a ver, que não dava para falar, tipo boi na linha, alguma coisa. E com isso, e a moda, né? A moda realmente mudou, porque estilistas, costureiros, o próprio Denner se inspirou no Dizzy Croquetes para uma coleção dele, né? E foi realmente o que pode se chamar de um movimento, né, Dani? Um movimento mesmo que incorporou tudo, a moda, a música, porque a nossa plateia no Brasil, além de todo o público que vinha, mas assim, a gente tinha Caetano, essa turma toda, Gil, enfim, todas as Beth Faria, essas estrelas todas da época, que iam e voltavam várias vezes. Então era um point. Teatro da Praia, ali na Francisco Sá, era um point que as pessoas... Quem já tinha assistido muito, chegava no final do espetáculo, porque era o point, a saída do espetáculo, entendeu? Então, dali que se ia se definir para onde se ia, onde ia se beber, que festa que se ia. Ó, nos encontramos lá na saída do Dizzy. Maravilha. Abra suas asas, solte suas feras. As frenéticas saíram do Dizzy, a gente pode dizer isso? Sim, sim. Frenéticas, elas, digamos que é uma dissidência daí, porque nós montamos as Dizzy Croquetas em São Paulo, que eram justamente essas amigas, essas meninas, essas namoradas, que eram todas atrizes e cantoras e tal, que estavam sempre seguindo junto com a gente e se vestiam como a gente, iam para o teatro totalmente vestidas como Dizzy, e até que nós resolvemos então montar um espetáculo com elas. Montamos as Dizzy Croquetas, que aconteceu em São Paulo, que não teve sucesso, porque o público não admitiu, porque tinha ciúmes. As pessoas se apropriaram do Dizzy Croquetes, aquilo fazia parte das suas vidas. Então, o quê? Um grupo de mulheres, de repente, Dizzy Croquetas, nem pensar. Como que eu não sou? A marca era tão forte que houve resistência. Houve resistência, porque as pessoas se apropriaram daquilo, né? E ainda se apropriam ainda hoje, né? E aí aconteceu as Dizzy Croquetas. Das Dizzy Croquetas, a Regina Chaves, a Leiloca, a Lidoca,
viraram depois as frenéticas num saque do Nelsinho Motta, né, que tinha todo esse ar croquete no se vestir e tudo, era croquetes. A gente falou do Lenny Daly, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa figura, porque vocês começaram mais num campo teatral, e aí foi o Lenny que trouxe a dança. O Lenny, que já era um grande bailarino, né? Coreógrafo americano, tinha chegado no Brasil e, como disse o Nelsinho Motta também, ele chegou, aprendeu e devolveu ensinando, não é? A bossa nova, a importância na música popular brasileira, ensinou eles Regina a cantar com aqueles gestos dela, essa coisa toda. O Lenny já tinha um grande sucesso aqui. O Dizzy era o Wagner Ribeiro, que era esse autor e que, junto com alguns amigos da escola de teatro, insatisfeitos com a situação atual da caretice do teatro na época e a questão da ditadura e tudo, bola o Dizzy Croquetes, escreve esse texto, Dizzy Família Croquetes. Corta para mim, que eu saí de casa para fazer o Ré com 16 anos no Rio Grande do Sul, né? Fugi de casa para fazer o Ré, tive que ser emancipado. E conheci o Lenny Daly em São Paulo, se apresentando num show, que ele se apresentava em shows, dançando sozinho e cantando. E aí eu conheci, resolvi fazer aula de dança com ele, vim para o Rio de Janeiro, voltei para o Rio com ele, que eu havia me criado no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo 1 ano de aula de dança com ele, quando me convidaram para integrar um grupo que estava se formando em Santa Teresa, numa casa chamada Embaixada de Marte, que seria o Dizzy Croquetes. E o Lenny, então, veio comigo, porque eu estava 1 ano já com o Lenny, né, fazendo aula e saindo com o amigo dele, então o Lenny veio junto comigo e trouxe para o Dizzy essa concepção. Então eu digo que a grande direção, o grande metteur en scène do Dizzy Croquetes, que transformou aquela proposta no que aconteceu, foi o Lenny Daly com a sua visão de Broadway, seu profissionalismo americano e que traz essa dança fortíssima que deu na força do macho e na graça da fêmea. Quando vocês, quer dizer, a ditadura, a gente já falou isso, os militares demoraram um pouco a detectar a ameaça que vocês representavam, porque vocês saíam depois na rua vestidos de mulher, teatro aqui no Rio de Janeiro, com as pessoas querendo arrombar as portas, porque não dava todo mundo dentro da casa de espetáculo. E aí, como é que foi esse convite para vocês se retirarem do país? Então era esse sucesso absurdo de assim, quebrarem vasculhantes de banheiros de teatro para entrarem pela vasculhante, gente se acidentando, era uma coisa meio rock and roll, um negócio absurdo, né? E no auge desse sucesso todo, alguém nos denunciou, ou seja, alguém assistiu, conta a história que foi a filha de um militar que assistiu o espetáculo e que denunciou, tipo, olha, lá tem coisa. Então, pediram uma apresentação para censura. E aí nós fizemos uma apresentação para censura, que foi muito engraçado, porque nós fizemos tudo como criancinhas. Então, assim, as vedetes, aquele ar todo adulto do espetáculo, se transformaram tudo em criancinhas, bichinhos da Disney, coisa e tal, para tentar driblar. Mas ainda assim, né, tinha a questão toda, sobretudo, do nu, e da proposta sexual, que era muito forte, né? Enfim, libertação de costumes e tudo mais. E nós então fomos chamados fomos convidados a nos retirar. Quer dizer, por bem ou se não saíssemos por bem, sairíamos por mal. Então resolvemos sair por bem. Fizemos uma temporada, uma despedida em São Paulo, compramos as passagens num navio. Com 2 toneladas de roupa. Com 2 toneladas de roupa, né, embarcamos nessa nave louca, que foram 15 dias em alto mar, que aí tem que ser outro programa para eu te contar a história, que daria um filme, um outro documentário, e fomos embora para Portugal, e Portugal saímos, conseguimos um espaço para trabalhar, um café-concerto, e ali foi que Liza Minnelli, que já havia nos assistido no Rio de Janeiro, já era minha amiga enfim, de nós todos, apreciava o nosso trabalho. A Liza, então, pegou e nos encaminhou para Paris, através de conhecidos. Antes de falar do escândalo que vocês conseguiram provocar em Paris, porque isso realmente é ineditismo, escandalizar Paris. Mas antes de falar disso, como é que foi o encontro com a Liza? Rapidamente. Maravilhoso, porque a Liza estava no Rio de Janeiro se apresentando no Hotel Nacional, num show,
E aí levaram ela para assistir o Dizzy e ela pirou com o Dizzy Croquettes, pirou, né? E logo gravamos um quadro para o Fantástico dançando junto com ela. E ali ela ficou amicíssima do Lene, o Lene chegou a coreografar alguma coisa para esse show dela que estava no Brasil, ela imediatamente pegou ele coreografou para ela no show. E depois, em Paris, foi o nosso reencontro com ela íntimo, porque aí a Liza, para você ter uma ideia, ela fugiu de uma equipe dela que estava na época em cartaz em Paris com ela, com show, e se escondeu no nosso hotel e ficou um fim de semana escondida lá dentro com a gente. Assim, pulando do quarto de um para o outro, brincando com a gente, absolutamente íntima, né? Que maravilha. Enrolada em lençol, para cima e para baixo. Enfim, a nossa grande madrinha. E esse escândalo que vocês provocaram em Paris? Como é que foi isso? A imprensa boicotando vocês em Paris? A imprensa não sabia definir, na verdade foi um boicote mais porque eles não sabiam definir o que era aquilo. Eles não sabiam se eram homens, mulheres, animais selvagens, o que era aquilo, porque nós chegamos em Paris com os cabelos enormes, aquela coisa dos anos 70, com brincos de pluma, de pena. Então tinha uma coisa ali que eles não sabiam, não eram travestis, e também não eram atores assim, comportamentais. Tinha uma rebeldia, uma coisa ali no nosso comportamento que eles não sabiam. Influenciou os artistas franceses sim. E que só se quebrou com a bênção da Liza. Exatamente, com a bênção da Liza. Agora, franciscano, monge na Índia, que diferença é essa? Que transformação foi essa? Isso aí... Bom, a minha vida sempre paralelo a isso tudo, eu sempre tive uma levada, uma busca espiritual muito grande, não é? No sentido de me conhecer mesmo, né? Não no sentido, digamos, da religiosidade em si, mas no sentido do autoconhecimento. Sempre. E em meio a essa vida louca toda, eu fui parar na Itália, trabalhar na Itália com um espetáculo meu, em cartaz na época aqui no Brasil, que já não era o Dizzy, o Circo Humano. E na Itália eu resolvi conhecer Assis, fui a Assis, me apaixonei por Assis e resolvi fazer uma experiência e fiquei lá vivendo 6 meses como franciscano. E agora o Dizzy voltou? O Dizzy está de volta em cartaz, com muito sucesso, com uma luta, porque sem patrocínio, né? Ainda parece mentira que em 2013 ainda estamos esbarrando em todo um preconceito, em toda uma homofobia empresarial no ar, não é? Lidando com uma democratura cultural que eu considero nesse momento bem grave, mas o Dizzy voltou, sobretudo, a partir da minha necessidade de trazer para o palco de novo essa proposta, justamente por esse momento cultural que a gente está vivendo, uma necessidade, uma irreverência de novo nos palcos, um carinho, um desejo, uma saudade muito grande. Então eu resolvi montar um novo Dizzy Croquettes que chama-se Bandalha, né, que é essa bandalha. Que vem com dança flamenca também. Que vem com um número flamenco, né, coreografado pela Eliane Carvalho, né, que é a nossa professora. Sim! Maravilhosa, que coreografou um número extraordinário, que é aplaudido de pé, inclusive, no meio do espetáculo. Jovens de 18 a 25 anos de idade, né, que incorporaram, se apropriaram desse espírito Dizzy. E então eu escrevi Bandalha, coreografei o espetáculo junto com a Eliane, Kiko Guarabira, tem um outro Dizzy Croquettes junto comigo, que é a Baiar Tonelli em cena, e tem o Cláudio Tovar, grande figurinista de Dizzy Croquettes, que vestiu esse espetáculo de uma forma magnífica, né? E nós estamos aí rodando com ele com muito sucesso, apesar da dificuldade da luta, mas com muito sucesso. Você falou espírito Dizzy. O espírito Dizzy não morreu e nem morrerá, pelo que eu estou vendo e pelas coisas que eu já vi de vocês. Então eu queria que você encerrasse o programa dizendo isso, explicando para a gente um pouco. Que espírito é esse? Ser, em primeiro lugar, né? Ser o que se é, né? Se permitir, não é? E, sobretudo, essa consciência que eu falo muito no espetáculo, insisto muito, da comunidade, não é? Esse espírito da comunidade que o artista perdeu. Hoje a gente vive um celebrismo, um individualismo que cada vez mais essa possibilidade da comunidade está se extinguindo. Então eu proponho isso com essa volta ao Dizzy. E o espírito Dizzy é sobre isso, é sobre tudo isso,
a comunidade, a fraternidade, né, a comunhão, que é uma fundamental para a existência e para o artista, então, ao meu ver, nem se fala. Prazer enorme, uma honra ter você aqui no Perfil. Também. Todo o sucesso que você merece, todo o sucesso que houver nessa vida. Vou pegar um pedacinho aí do Cazuza. Tudo de bom. Beijo, querida, obrigado. Nosso programa já está terminando, eu espero que você tenha amado. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Thank you.